Olá, meus queridos, boa noite. Espero que todos estejam desfrutando, né? Desfrutando desse final de semana. Apesar de nós termos tido algumas notícias tristes, né? O Senhor Deus continua conosco, sendo um Deus presente na hora da angústia. Portanto, prima, o salmista diz: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu acho que são poucas as pessoas que não estão angustiadas, né? Só eu estou angustiado, mas o restante das pessoas não, né? Não sei. Eu não posso julgar. Mas a verdade é uma só. Para quem entende que Salmos é um livro mais gostoso de ler, né? Acaba escolhendo os Salmos. E é uma benção mesmo. Salmos. Só que eu queria te não mudar o seu pensamento, mas eu gostaria de te explicar que os Salmos, ele nos corrige muito mais que algumas palavras por aí. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Mas você não está angustiado. Não é isso? Você não está angustiado. Só eu estou. E é interessante que dos salmistas, né? O que mais escreveu salmos foi Davi, o rei Davi. Da mesma genealogia de Jesus. E de um certo ponto, nós encontramos no versículo 5, 42, 5:42, Salmo 42, né? E o versículo que eu vou atentar é o 5º, que é uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Até aí. Dá vontade de ler inteiro, mas até aí tá bom. Vejam que, ao contrário do que muita gente pensa, os salmos, ele costuma nos deixar mais em crise, né?
Porque eu não sei se você já fez isso ou não, mas eu já fiz. A hora que eu abro num salmo assim, que eu vejo que é Deus tratando com o povo, eu viro a página e vejo que o que encaixa em mim, diante dos meus problemas. Mas é interessante que a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E Davi, ao mesmo tempo que ele dizia que a alma estava angustiada, vocês lendo os salmos, vocês vão entender que ele também nos orienta a se alegrar e confiar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é? Portanto, eu resolvi, né, eu queria que isso fosse no contexto mesmo. Não frases elaboradas para torná-las válvula de escape ou tirar sorte na Bíblia para ver qual palavra que sai. Mas por outro lado nós temos também, eu particularmente sou acompanhado do Salmo 40 há muitos anos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma pessoa que a sociedade discriminava, uma pessoa que tinha uma família desestruturada, uma pessoa que não sabia viver. Não importa. Para Deus não importa. Nós continuamos sendo filhos. Mas para ser filhos precisa de alguma vantagem, algum trabalho, né? E o trabalho maior de todos é ter fé. Que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nós precisamos ter fé naquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante que o mesmo salmista, Davi, em algumas ocasiões, ele fez essa pergunta para Deus. Pode até ter sido de uma outra maneira, mas ele pergunta para a alma dele: por que está abatidas, ó minha alma? Ou seja, por que eu estou triste desse jeito? Né? Então, quando acontecem essas coisas, eu me lembro de Davi. Davi fez muita coisa errada na vida, na caminhada dele, né? Mas ele nos deixou vários salmos que ajudam muita gente.
Por que estás abatida, ó minha alma? Aqui nós vemos que ele está no 80, no 8, aliás. Quando que, na verdade, Deus sempre quis que nós tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus. Porque o inimigo ele é sujo. Ele vai te angustiar, ele vai tentar te angustiar. Mas se você não conhecer o Salmo, a palavra de Deus, que diz que nós não seremos abalados porque nós nos refugiamos na pessoa certa, que é em Deus. E o nosso Deus é um Deus fortaleza, que nos protege do nosso inimigo. Salmos também diz-lo muita coisa no sentido de coração. O salmista, a confiança, né? O salmista, ao mesmo tempo que ele estava reclamando, vamos dizer assim, para simplificar bem, Deus estava provendo, Deus estava com ele, Deus não estava distante. Por isso eu digo para você, não creia num Deus distante, creia em um Deus que está perto de você. Creia num Deus que no Salmo 40, que é o meu predileto, ele é um Deus que se inclina para ouvir a minha e a sua petição. Mas esse mesmo salmista passa por fases na vida dele. Uma delas é a angústia de coração. Mas se você continua lendo os Salmos, você vai ver que tem momentos de regozijo. Ah, mas então o rei Davi era bipolar. Não. O rei Davi confiava tanto em Deus, que ele sabia que Deus tinha poder e que ia tirar ele de toda e qualquer situação. Já que nós estamos falando de Salmo, o Salmo 3 diz: eu me deito e durmo, e só levanto porque o Senhor me sustenta. Olha só, a confiança. Essa confiança é que nós precisamos ter em Cristo, em nosso Deus. Que eu durmo agora e amanhã eu já estou confiando nesse Deus, que é socorro presente na hora da angústia. Deus nunca quis ficar longe de nós. Deus sempre quis ficar perto de nós. Mas existiam também os momentos, obviamente, de alegria dos salmistas, né? Que às vezes parece que fica um pouco confuso, não é isso?
Mas no meu caso, por exemplo, o Salmo 40, ele fala muito comigo, porque e me chocou, inclusive. O Salmo 40 começa: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um lamaçal e firmou os meus pés na rocha, que é Jesus Cristo. No Salmo 3, o salmista diz: eu deito e me levanto, e só acordo porque o Senhor me sustenta. Só tem coisa boa no Salmo. Já no próximo versículo, no versículo 4 de Salmos, o salmista diz o seguinte: eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus é fortaleza, Deus é segurança, e Deus é amor. A essência de Deus é amor, amor. E Ele amou a minha vida. E Ele ama a sua vida. Portanto, meditem na palavra de Deus. Né? Cada um tem a sua peculiaridade. Né? Mas nós não podemos, de forma alguma, ler as coisas na Bíblia, e eu já fiz isso, ler as coisas que só vai me dar ânimo. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Deus, ainda no Salmo 40, colocou um novo cântico em meus lábios. Portanto, creia nisso. Não fique pensando que Salmo é só palavras bonitas, que não é não. Os Salmos, o livro de Salmos, se a gente for analisar bem, juntando com Provérbios também, é um texto que nos coloca sobre a parede. É fato que temos salmos que nos impulsiona, não é? Mas nós também temos salmos falado pelo mesmo salmista, que fala sobre angústia. Mas o que nós mais precisamos por esses dias tão difíceis que temos enfrentado é se refugiar em Deus, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro.
O salmista, no Salmo 121, ele também fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Que o mesmo salmista que regozijava, ele também murmurava, não é? Isso é, de alguma maneira, é inconstante, não é? Aí, de repente, ele vai no psiquiatra lá e, né? Não, não é isso. O salmista sabe da angústia, mas ele também sabe quem tira ele da angústia. Portanto, tomem bastante cuidado e procurem ter, eu e você, um equilíbrio constante, mesmo diante ao caos. Nós podemos ser pessoas equilibradas. E Deus, Ele nos ama. Ele nunca nos deixou só. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Algumas pessoas já compreendem isso melhor, né? Porque ou já frequentou alguma igreja, ou então ouviu alguém falar. Mas vocês imaginem um camarada que praticamente saiu do satanismo, porque a maioria das músicas que eu cantava era tudo música que não prestava. E hoje eu estou aqui para declarar, como diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado. Não somos nós que vamos determinar o tempo, não. Deus já determinou. Portanto, que você fique com essa palavra. E que o Senhor Jesus possa nos ajudar. Nos ajudar. E aí eu falo especificamente, esse vídeo é para a Luciane, né? Para todos nós, mas foi eu que pedi para ela. Que você possa compreender, Luciane, e toda a família, que nós servimos um Deus que cuida de nós, que antes éramos trevas e agora somos luz. E Deus é perito em fazer isso. Deus ama fazer isso. Deus ama
tirar o mendigo da rua. Deus ama tirar os jovens das drogas, como também Deus sonda o nosso coração, coisa que ninguém pode fazer, somente Deus, no Espírito Santo. Então nós servimos sim um Deus de milagres e um Deus todo-poderoso. Portanto, que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus, Ele possa ser o nosso consolo sempre. Porque Jesus disse que felizes são os que choram. Não é estranho isso daí? Agora vocês imaginem o camarada sair de uma vida pregressa, de uma vida de praticamente de satanismo. Pensa que é fácil entender as coisas? Não. Vocês acham que eu entendi num primeiro momento isso daqui, esse texto? Vocês acham que eu aprendi de uma hora para outra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê? Não. Deus não quer te ver triste. Deus quer te ver contente, mesmo diante das circunstâncias. Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, nós já estamos sendo consolados. Porque Ele é o Espírito Consolador. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E não pense, Lu, que Salmos é gostoso ler Salmos, porque Salmos é um dos livros da Bíblia que me deixa mais louco ainda. Entende? Porque nós paramos a leitura na metade. Continua. Faça um propósito com Deus, ler todos os salmos e compreender. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados, felizes, são os que choram, porque serão consolados. Consolados por quem? Como que Jesus, imagine um cara muito louco sair e de repente você lê um negócio no Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Que é isso? Consolado por quem?
Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou rogar ao Pai que ele vos envie o Consolador, que é o Espírito Santo do Deus vivo. É ele que é o nosso verdadeiro amigo, é ele que cuida de nós. Portanto, não desperdice o seu tempo com outras coisas. Divirta-se, que tenha-se um entretenimento, mas vigia, porque está tudo escrito aqui, ó. Está tudo escrito aqui. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria para cada um de nós lidarmos com essas vertentes, com esses deslizes que nós temos às vezes, ou quase sempre. Mas o mais importante de tudo, o que eu falei aqui esta noite, é que se você entregar a tua vida para Jesus Cristo, a tua perspectiva vai mudar, a tua cosmovisão vai mudar do que é o reino de Deus, o qual o Senhor Jesus sempre falou. Portanto, que tenham uma ótima noite de descanso. E em breve estaremos por aí. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe.